Boa noite. No Hora da Verdade desta semana entrevistamos José Moraes Lopes, presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, o MENAC. Há largos anos ligado ao combate à corrupção, foi diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária na área precisamente do combate a este crime. Foi designado pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Ministério da Justiça também para representar o país no GRECO, o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa. Estava colocado no Tribunal de Contas quando, como juiz conselheiro, antes de ser chamado para esta missão. Eu sou a Liliana Monteiro, tenho comigo a Ana Henrique, jornalista do Jornal Público. Está há pouco mais de 4 meses nesta missão e nestas funções. Perguntava-lhe se considera, como é que considera que está a prevenção, antes de mais, a prevenção da corrupção no nosso país? Muito obrigado, boa noite e obrigado pelo convite e também agradeço essa pergunta porque é efetivamente a pergunta, eu diria, mais importante nesta matéria e vou explicar porquê. Durante mais de 20 anos, provavelmente nos últimos 10 anos do século passado e nos primeiros 10 anos deste século, a corrupção teve a nível internacional um enorme impacto e sobretudo por via dos problemas que teve a nível mundial e em Portugal. E apostou-se muito e fortemente na investigação criminal da corrupção. Criaram-se novas leis, criaram-se novos institutos, criaram-se novas instituições, inclusivamente, deram-se meios fortes para a investigação criminal, as leis foram mudadas, hoje em dia as leis são praticamente iguais, as leis criminais em toda a Europa e mesmo em todo o mundo. E a investigação começou a dar os seus frutos, obviamente com problemas, como todos conhecem, mas a investigação criminal nesta matéria começou a dar os seus frutos. Curiosamente, nunca foi dado um âmbito muito relevante à prevenção no âmbito da corrupção. E, curiosamente, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, logo nos seus primeiros artigos, estabelece 3 grandes áreas para o combate à corrupção: a prevenção, a repressão, a investigação, a repressão e sancionamento, e também a recuperação de ativos. A prevenção nunca teve uma grande importância. Curiosamente, e agora é por isso é que eu lhe agradeço a pergunta, curiosamente, nos últimos 3, 4 anos, a nível global, a nível europeu e também a nível mundial e também a nível nacional, começou efetivamente a dar-se uma atenção específica à prevenção da corrupção como medida absolutamente essencial para o combate à corrupção. E porquê? Com base num princípio muito claro e que todos conhecemos. Prevenir é, na corrupção, melhor do que curar. Ou seja, há efetivamente políticas essenciais que decorrem da necessidade de termos num país medidas concretas que previnam os problemas que a corrupção tem e que vai sempre ter, obviamente. Vai sempre haver crimes de corrupção, sempre houve crimes de corrupção. O que é necessário é manter a corrupção a níveis sustentáveis. Ou seja, nós temos que ter a capacidade e a clareza para verificar que não vamos acabar com os problemas da corrupção, e nunca foram, nenhum país os acabou. O que acontece é que temos que controlar o nível da corrupção. E este controlo faz-se, obviamente, pela investigação criminal, quando ocorrem crimes, mas faz-se, sobretudo, pela prevenção. E por isso é que eu acho que a prevenção é, neste momento, o grande desafio que se coloca a nível global e também a nível nacional no âmbito da corrupção. E para isso é preciso saber também como é que está o fenómeno em si, ou seja, perceber essa avaliação. Não há muitas estatísticas e grandes dados consolidados sobre... Não, tem toda a razão. Nós temos, há muitos anos que temos um instrumento fundamental a nível global, que é o Índice da Transparência Internacional, que nos permite, a nível europeu e não só, e mundial, saber que estamos, por exemplo, neste momento no lugar 43 no Índice da Transparência. Já estivemos melhor, agora estamos no Índice 43. Não há muitos números a nível global que permitam identificar a métrica concreta da corrupção nos vários países. Há as percepções, há o Eurobarómetro, que tem também alguns indicativos sobre o que é que as pessoas pensam, por exemplo, na União Europeia, sobre corrupção.
sei lá, posso dizer que em 2024 60 e tal por cento, 69% dos cidadãos europeus acreditava que a corrupção era um problema grave nos seus países, mas depois se lhes perguntava se já tinham tido uma experiência de corrupção, apenas 3% diziam que tinham tido uma experiência de corrupção. Portanto, há aqui muitas dificuldades. A prevenção e a investigação têm que conhecer concretamente as realidades. E por isso é preciso trabalhar nesta matéria muito, muito claramente. Nós sabemos, temos estatísticas dos crimes de corrupção, que são acusados, que são julgados, que são condenados, que são objeto de condenação, que estatisticamente são números muito baixos e quase que eu diria que inexpressivos em relação aos outros tipos de crime, mas têm uma importância prática muito grande, como é óbvio, isso é evidente, todos nós sabemos isso. E é preciso também saber muito bem de que é que falamos quando falamos de corrupção. E, portanto, essa é uma das áreas em que também é preciso investigar e é preciso trabalhar a sério, para que não haja, sobretudo, aquela ideia, e eu já o tenho dito e assumo essa responsabilidade, para que se diga que Portugal é um país de corruptos. Não se pode dizer que Portugal é um país de corruptos, nem há qualquer, eu diria, sustentabilidade racional para dizer isto. Há problemas de corrupção, houve problemas de corrupção graves a nível político, como é óbvio, que todos nós sabemos isso, não vamos omiti-los. Agora, dizemos que somos um país de corruptos. Quando diz houve... Porque estão a ser julgados neste momento, porque foram julgados, porque houve pessoas que foram condenadas. Mas continuam a existir ou não? Continuam a existir pessoas que estão a ser investigadas no âmbito político, como é óbvio, isso é público. Agora, nós não podemos daí fazer uma generalização de que Portugal é um país de corruptos. Nós temos corrupção, temos números de corrupção, temos percepções de corrupção. O MENAC está apostado neste próximo ano em trabalhar também na clarificação daquilo que é a percepção, daquilo que é a realidade. Não é fácil de fazê-lo, nem aqui nem em lado nenhum. Eu estive agora com os colegas franceses da ANAF, que é a Agência Nacional de Prevenção Anticorrupção, e a trabalhar num mecanismo semelhante para identificar exatamente qual é a realidade concretamente em França, sobre a questão da corrupção, e se podemos aplicar as mesmas métricas também em Portugal. É um dos desafios que temos neste momento, é conhecer a realidade para depois fazer as políticas concretas de corrupção. Nas competências do MENAC está o desenvolvimento e a análise em conjunto com a Procuradoria-Geral da República de processos de corrupção findos com o objetivo de melhorar práticas de prevenção, detecção e repressão. Também firmou um protocolo com o Conselho Superior da Magistratura, no sentido de lhe serem remetidas decisões judiciais. Exatamente. Que resultados é que este trabalho tem tido? Olha, os resultados do Conselho ainda não existem, porque o protocolo foi assinado em dezembro de 2025 e só agora é que vamos começar a receber as decisões dos tribunais. Até agora, até 2025, apenas recebíamos, nos termos da lei, as decisões de acusação e de arquivamento enviadas pelo Ministério Público. Isso já existe e estão a ser tratadas. A nível das decisões dos tribunais, só vamos começar a recebê-las agora em janeiro, porque o protocolo foi assinado apenas em dezembro de 2024, decorrente da lei que obviamente obriga que os tribunais nos enviem essas decisões. E, portanto, só agora é que não podemos ainda ter um balanço. O que nós queremos ter é exatamente essa informação para podermos, primeiro, saber efetivamente qual é a realidade que chega aos tribunais. Pode não ser a realidade que existe, mas aquela que chega aos tribunais. Segundo, a realidade que, chegando aos tribunais, é objeto de condenação, que é sempre diferente. Terceiro, a realidade que leva a que as pessoas sejam aplicadas penas, inclusivamente de prisão. É um dos objetivos do protocolo com o Conselho, foi exatamente que nos enviassem as decisões de execução de penas que apliquem penas de prisão a este tipo de crimes, que também há, atenção. De prisão efetiva. De prisão efetiva. E, portanto, a nossa ideia é termos um conhecimento real da situação dos crimes que envolvem a questão do conceito amplo de corrupção, que são muitos, como sabe, não é apenas a corrupção. Agora, o que nós pretendemos é analisar isto e depois ter não só esse conhecimento, eu diria, objetivo, que são os números, mas saber em que áreas é que isto acontece, quais são as áreas de risco em que eventualmente é preciso atuar e depois, a partir daí,
programar medidas de prevenção para essas áreas. Porque nós sabemos, e temos algumas indicações de áreas de risco de corrupção, que são conhecidas, algumas delas que decorrem das condenações, das acusações, dos relatórios internacionais, da nossa própria observação, do RGPC, do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que nós recebemos os planos de prevenção de risco, mas precisamos de saber concretamente que áreas de risco em que é preciso atuar. Porque é fundamental saber se, por exemplo, as autarquias, que é uma área que no passado tem sido sempre uma área de risco, e aqui a área de risco decorre das acusações, dos julgamentos, das condenações que existem no passado e que envolveram autarcas, mas há também outras áreas, por exemplo, onde nós vamos buscar essas análises de risco. Responsabilidade financeira, no âmbito do Tribunal de Contas, por exemplo, não são matérias de corrupção, mas são matérias que têm a ver com a responsabilidade financeira. E nós sabemos que nesta matéria, por exemplo, também as autarquias evidenciam algum risco. Não estou a dizer que as autarquias sejam a única área de risco, claro que não são, mas são áreas de risco que nós temos que saber para depois irmos atuar e para depois irmos exigir, por exemplo, planos de prevenção de risco às autarquias adequados a cada uma delas. A Ministra da Justiça chegou a defender a criação de um organismo autónomo para combater a corrupção nas autarquias, argumentando que a Inspeção-Geral das Finanças não tem sido eficaz nessa função, mas depois recuou. Como é que viu esse recuo? Ouça, essa sua pergunta decorre de uma constatação óbvia, que foi a extinção, há cerca de 10 anos, se não me falha a memória, da Inspeção-Geral das Atividades Autárquicas, agora não me recordo bem o nome certo, e cujas competências passaram para a Inspeção-Geral de Finanças. O que é que aconteceu? A Inspeção-Geral de Finanças, que é um órgão absolutamente essencial do controle interno e além do mais, é o órgão superior do controle interno, que coordena todo o controle interno da administração pública, tem imensas competências. E, obviamente, quando lhe é atribuída uma nova competência com uma amplitude brutal, como são as autarquias, o setor autárquico, claramente que fica desfalcado e, portanto, teve que adaptar-se na sua orgânica interna a essa nova competência. O que me parece que aconteceu agora foi a alocação de meios por parte do Ministério da Justiça à Inspeção-Geral de Finanças para ir, no fundo, controlar o setor autárquico. Não sei se será suficiente ou não, enfim, vamos ver o que é que vai dar esse resultado. Pessoalmente, eu sempre entendi que, e aqui estou a falar em nome pessoal, que na altura foi um erro acabarem com essa inspeção-geral específica das autarquias, não tanto por causa do problema da corrupção, mas pelo problema do controle interno das autarquias. Repare que nós, quando falamos de autarquias ou do setor autárquico, falamos de 3.000 e tal freguesias, de 300 e tal municípios, de 60 e tal empresas locais, de um universo enorme de pessoas, de entidades que têm que ter um controlo interno e externo efetivo, não apenas do ponto de vista da corrupção, mas do ponto de vista financeiro, que depois dá origem a outros problemas. E quando se extinguiu esta instituição, não foi criado logo de imediato um sucedâneo. E, portanto, andámos uma data de anos sem com esse vazio. E ainda é, nesta altura, uma área fragilizada. E é uma área que tem problemas, como todos nós sabemos, não há que fazer juízos de valor sobre isso. Há que constatar objetivamente os factos. E os factos são esses. E essa é uma das missões também do MENAC. Essa é uma das missões do MENAC, é exatamente analisar os planos de risco, de prevenção de risco que as autarquias têm que ter e saber até que ponto é que elas estão a ser cumpridas e que, obviamente, têm que ser controladas. E isso é uma das nossas áreas que, obviamente, vamos, a partir de agora, através de um protocolo que temos, inclusive com a Associação Nacional de Municípios, que ainda não foi concretizado, mas que vai ser no início deste ano, com a nova direção da Associação Nacional de Municípios, vamos tentar, enfim, entrar nesta área no sentido da fiscalização e do controle destas matérias, nomeadamente no âmbito da prevenção de risco. E que outras áreas de risco estão definidas, neste caso pelo MENAC, e que vão ter maior atuação? Nós neste momento estamos a trabalhar, exatamente, nós temos 4 meses, ainda não tivemos a oportunidade de aprofundar essa matéria totalmente, mas já temos algumas indicações e, sobretudo, temos algumas indicações que decorrem também de, enfim,
análises que vamos fazendo, quer aos nossos dados que recebemos através do regime do RGPC, quer através de relatórios que temos recebido. E uma das áreas claras que obviamente está no nosso radar a nível do risco é a área da defesa. E a área da defesa porquê? Não, mais uma vez, por uma questão de qualquer juízo de valor que tenha a ver com a defesa, não. Tem a ver com dados objetivos. Em primeiro lugar, a defesa vai ter nos próximos anos um aumento significativamente elevado de valores que são alocados à defesa. Fala-se em 5,8 mil milhões de euros para a defesa, o que é um valor enorme, assim, quase tão grande como o PRR. Obviamente que isto preocupa-nos, não nos preocupa naturalmente o valor, nem como vai ser utilizado, preocupa-nos porque a defesa, no passado, teve problemas graves no âmbito da corrupção. Teve processos criminais que envolveram esta matéria, teve responsabilidades financeiras que não foram cumpridas, há várias auditorias no Tribunal de Contas que identificaram problemas de controlos nesta área e, portanto, tudo isto são matérias de risco que nos levam a que nos levam a colocar esta matéria no radar do risco, que tem que ser analisado. O segredo de Estado é claramente uma questão a equacionar, não? O segredo de Estado é um dos obstáculos, ou o segredo da defesa, que estas áreas têm. Mas deixe-me só que lhe diga que esta é uma preocupação que não é só nossa, portuguesa. Nós acabamos de ter uma reunião com as nossas congéneres italianas e francesas, em dezembro, há cerca de 15 dias, no âmbito da União Europeia, e tem exatamente o mesmo problema. Aliás, nós estamos a pensar, e certamente este mês será trabalhado vai ser realizada uma reunião nesse sentido, de trabalhar através de mecanismos conjuntos para, a nível europeu, irmos exatamente analisar o que fazer em relação a esta área de risco da defesa, que preocupa toda a União Europeia e também nos preocupa a nós, exatamente. Mas há outras áreas. A área da saúde. A área Ainda da agora saúde. Tivemos também uma iniciativa A área de da saúde é criação. outra área, a área do desporto é outra área que está também identificada como área de risco, a área das Quer infraestruturas especificar públicas. no desporto o que é exatamente? O desporto neste momento tem problemas relacionados com a sua ligação com o jogo. Eu não queria adiantar muito mais Apostas, antes disto, é isso? porque há aqui uma ligação direta entre a atividade esportiva e a atividade do jogo. Mas e a jogo atividade apostas, do jogo, é isso que exatamente. está a dizer. Há já a atividade do jogo lícito e a atividade do jogo ilícito. Há duas vertentes. Enfim, nós temos dados que nos permitem já verificar que é preciso atentar nesta matéria, é preciso analisar bem, ir verificar, ir controlar toda esta matéria em determinado tipo de desportos, porque, obviamente, muitas vezes ligados com o desporto e, sobretudo, com alguns desportos mais importantes e que são muito assim, horizontalmente discutíveis, analisados, no caso do futebol ou outros, há aqui ligações muitas vezes um pouco complicadas a áreas do jogo lícito e ilícito e também a área dos negócios. E, portanto, é esta ligação que nos importa acautelar e prevenir. Porque quando falamos nas áreas de risco no desporto, não estamos propriamente a falar, se calhar, muitas vezes em aquilo que se pensa que é o desportista A que toma um determinado medicamento para ser mais rápido ou não ser ou ter mais força ou ter menos força. Não, esse é um problema de ética desportiva, mas aqui o que está em causa é exatamente o que está por trás disto, ou seja, os negócios Mas está a falar de transferências de jogadores, por exemplo? Estou a falar de matérias que têm a ver com negócios que envolvem toda a área do desporto. O desporto hoje é visto, e sobretudo o desporto profissional, tem que ser visto na sua globalidade. Não é apenas visto como algo lúdico, como algo que nos dá, enfim, muito prazer ver, mas atrás, muitas vezes, da atividade desportiva, sobretudo de massas, há negócios complicados, há matérias que têm que ser analisadas e que têm que ser vistas e têm que ser ponderadas e são áreas de risco. E, portanto, é neste sentido que nós estamos a falar. E nestas áreas considera que tem sido mais vantajoso haver as fiscalizações e as entidades que fiscalizam ou não as várias áreas de que viemos a falar até agora e, nomeadamente, existirem um Tribunal de Contas, uma entidade da transparência, uma comissão independente de combate à fraude no SNS, ou teríamos mais vantagem se, de facto, tudo estivesse mais unido numa única entidade?
Porque temos falado que há vários riscos, precisamente porque no terreno essa eu acho que há fiscalização uma não vai existir. pulveralização de entidades. Isso é evidente e é evidente em qualquer análise que se faça objetiva sobre a situação. Agora é preciso ver que há entidades que têm o seu core business muito determinado. O Tribunal de Contas tem a sua função no âmbito da prevenção, por exemplo, na fiscalização prévia, nas auditorias que faz, etc. A entidade da transparência tem uma competência muito própria que tem a ver apenas com a fiscalização dos rendimentos e dos titulares de altos cargos públicos e dos cargos políticos. A entidade de financiamento dos partidos políticos tem uma competência específica relativamente apenas às contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Mas a verdade é que todos se queixam de meios e depois os frutos... Eu julgo que há, sobretudo, que haver alguma coordenação entre todas estas entidades e, sobretudo, partilhas de informação entre todas, que é o que nós estamos a tentar fazer. Nós acabamos por pôr também ao Tribunal de Contas um protocolo que está neste momento para ser aprovado pelo próprio Tribunal para partilha de informação exatamente de matéria que nos diz a nosso respeito e que nós vamos ter que trabalhar, como fizemos com a Procuradoria-Geral da República e como fizemos com o Tribunal, com o Conselho Superior da Magistratura. Obviamente também nos interessa ter informações que decorrem quer da entidade das contas e dos partidos políticos, quer da entidade da transparência, para podermos trabalhar no âmbito da prevenção, que esse é que é o nosso core business. Ou seja, nós não queremos fazer investigação criminal, nem a podemos fazer, essa é a nossa linha vermelha. Agora, nós queremos, até essa área, ter uma entidade robusta, e o MENAC quer ser uma entidade robusta no âmbito da prevenção da corrupção. Porquê? Porque eu julgo que um país e a credibilidade de um país mede-se pela robustez das suas instituições. E nós temos instituições robustas, por exemplo, na investigação criminal. Temos a Polícia Judiciária, que é uma entidade robusta, que tem feito um trabalho de investigação ao longo dos anos inequívoco. Que até viu aumentar agora o número de investigações também. O próprio Tribunal de Contas também é uma entidade robusta na sua área. A Procuradoria-Geral da República é uma entidade robusta, com as críticas que se possam fazer, e nós queremos ser uma entidade robusta no âmbito da prevenção. Bom, não tem faltado dinheiro ao MENAC, não é por isso que não tem sido robusto. A agência tem tido um orçamento entre 2 a 2,5 milhões de euros por ano e os frutos que se têm visto têm sido muito escassos, como sabe. Ou seja, eu só falo pela minha gestão. A minha gestão tem 4 meses. O nosso Conselho de Administração iniciou funções em agosto de 2025. Nós temos, neste momento, e temos nós temos um orçamento que nem sequer foi executado integralmente, por uma simples razão. Qual foi a taxa de execução? Neste momento é à volta dos 65%, mais coisa, menos coisa, do ano de 2025, por uma simples razão, porque nós não tivemos capacidade de contratualizar pessoas sequer, porque não temos ainda o nosso mapa de pessoal aprovado. Ou seja, a nova lei veio criar um novo mapa de pessoal para o MENAC, que é aprovado pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Justiça. Nós entregámos em outubro deste ano, 2025, ao Ministério das Finanças uma proposta, estamos à espera dessa proposta seja aprovada, para termos um novo mapa de pessoal. Portanto, eu não tenho mapa de pessoal ainda para poder contratualizar. Nós, neste momento, temos cerca de 19 pessoas a trabalhar. Ontem mesmo, entraram mais 4, mas tinham, entretanto, saído 2. Portanto, estamos num processo ainda de ajustamento de pessoal e precisamos de mais pessoas para concretizar as competências que temos nesta matéria. E já fizemos algumas competências. O quadro que estão, neste caso, a solicitar é de quantas pessoas? Nós estamos a solicitar um quadro que que está à volta de 49, 50 pessoas, mais coisa, menos coisa. Mas esse quadro está previsto? Não, o quadro atual são 27 pessoas, se não me engano, mas que não está ainda sequer... não está ainda... completo, não está completo, porque não houve possibilidade de contratualizar pessoas por várias razões, que agora podemos falar nelas, mas que não foi possível. Mas o novo quadro que nós propomos ao Ministério das Finanças é um quadro que tem a ver com, que engloba cerca de 49 pessoas. Com estas dificuldades com que se tem confrontado, quer ao nível de falta de pessoal, quer ao nível de problemas nas instalações do MENAC e outras questões, como os salários dos próprios trabalhadores do MENAC, já se arrependeu de ter aceitado? Não, de todo. Eu vou ser muito claro, não me arrependi de nada. Eu, quando assumi estas funções, assumi as funções sabendo que vinha para uma instituição que estava a nascer.
eu diria, um nascituro, chamamos-lhe assim. Uma instituição que, na minha opinião, tem muitas virtualidades, que tem muitas competências, tem muitas capacidades de vir a ser uma instituição robusta, mas que está ainda a nascer. E, portanto, o MENAC tem 2 anos e pouco. O primeiro ano, o primeiro tempo, enfim, não querendo fazer, nem eu vou fazer uma análise, enfim, mais objetiva sobre o que se passou no passado. Enfim, era óbvio que o MENAC estava ligeiramente parado, para não dizer muito parado. Nós, em 4 meses, tentámos iniciar e dar uma volta de 180 graus ao MENAC e fizemos-lo. E posso dizer que ao fim de 4 meses nós, por exemplo, abrimos 66 processos de averiguação, abrimos 16 processos de contraordenação, que não havia nenhum processo de contraordenação aberto. Fizemos uma recomendação importantíssima sobre a questão dos incêndios, fizemos várias orientações no âmbito do RGPC, isto em 4 meses, para além das respostas que demos a nível da formação, a nível das instituições públicas e privadas. Enfim, para quem esteve atento, o mês de dezembro foi um mês absolutamente, enfim, eu quase que diria louco, passa a expressão, em relação a atividades que foram feitas durante o mês de anticorrupção. Era muito difícil fazer mais em 4 meses. Chove dentro do MENAC? Chove dentro do MENAC quando está a chover. Nós temos problemas de infiltrações e temos problemas do telhado do MENAC e por isso é que, enfim, queríamos rapidamente arranjar uma solução definitiva para umas instalações amigáveis para quem lá trabalha. Mas não foi possível ainda não agora. foi possível. Não há alternativa oferecida, neste caso, pelo Não Estado. há alternativas oferecidas, disponibilizadas pelo Estado. Nós não tivemos, fomos à STAMO, conforme decorre da lei, para tentarmos arranjar umas instalações adequadas para o MENAC. Não havia disponibilidade por parte da STAMO para de instalações públicas para nos cederem e este ano deu-nos autorização para irmos ao mercado, que é assim que as coisas funcionam. Quanto é que gastou já para travar a entrada da chuva no Palácio? Não gastei muito porque a única coisa que tivemos que fazer foi contratar uma empresa para pôr uma lona em cima do telhado, enfim. Porque o senhorio não punha. Não faço ideia quanto é que custou, porque isso faz parte das competências do secretariado, mas não foi uma coisa muito elevada. Nós quisemos foi resolver um problema que existia. Mas o senhorio não punha essa lona? Neste caso concreto, o ICFES, que é quem é o dono do Instituto, foi verificar, provavelmente desencadeou um procedimento público para fazer as obras, mas como as obras ainda não foram feitas, nós tivemos que resolver um problema urgente. E urgente era que chovia dentro do MENAC, dentro de determinadas salas do MENAC. E tivemos que, obviamente, resolver o problema por nós próprios. Dos processos que há pouco referia que foram, entretanto, abertos, estamos a falar de que áreas é possível? Eu relativamente a essa matéria, não lhe vou responder por uma simples razão. E não é por Estão uma questão. Em curso ainda. É que, não, os processos de contraordenação são abertos e só depois de serem. Nós fazemos a avaliação, como qualquer processo de contraordenação, e são notificadas as entidades para se pronunciarem. Nós ainda não notificamos, aliás, estamos em processo de notificação de algumas destas entidades e, portanto. São entidades públicas e privadas, atenção, há das duas áreas, mas, enfim, não lhe queria neste momento estar a dar essa indicação porque ainda não notificamos as entidades em concreto sobre essa matéria. Agora, o que eu queria dizer sobretudo sobre isto é que isto não é um problema apenas simbólico, é um problema ou seja, é um número que demonstra que nós estamos a trabalhar e que vamos trabalhar seriamente, ainda que com condições muito reduzidas. Neste momento nós precisamos de pessoas, de juristas, por exemplo, para trabalhar nesta matéria. Estamos a tentar contratar juristas, o que não é nada fácil de contratar no âmbito da administração pública, mas estamos a fazê-lo porque precisamos de juristas para levar estes processos a bom termo rapidamente, porque é uma das coisas que queremos fazer também, é cumprir os processos no tempo que está na lei para estes processos serem cumpridos. E não é fácil porque não há?
Não é fácil porque nós não temos condições para oferecer às pessoas para virem para o MENAC. Ou seja, quem vem trabalhar para o MENAC neste momento vem trabalhar exatamente da função pública, através dos sistemas de mobilidade, com o mesmo salário que tem na entidade onde está a trabalhar ou onde estará a trabalhar. Nós não temos neste momento possibilidades de enfim, oferecer uma remuneração um pouco maior, ainda que fosse um incentivo. Estamos a tentar ver se conseguimos resolver isso, enfim, a breve prazo, não diria a curto, a breve prazo, através, sensibilizando o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça e das Finanças, no sentido disto ser possível, porque é o que acontece com outras entidades. Quem vai para algumas entidades públicas trabalhar, ainda que seja em comissão de serviço, tem um ligeiro bónus, não vai certamente enriquecer, mas vai ter que ter um bónus para ir trabalhar para esse sítio, e nós neste momento não temos. E a redução do nível de remuneração dos consultores operada com a nova lei orgânica? Além de termos esse problema que eu acabei de referir, ainda tivemos esse outro problema, que a nova lei veio reduzir a remuneração dos consultores, que nós temos a possibilidade de contratar consultores que têm em comissão de serviço durante 3 anos e que têm um regime remuneratório ligeiramente diferente e que tinham um determinado valor, e com a nova lei esse valor foi reduzido. Portanto, ou seja, ainda tivemos aqui mais um problema. Enfim, eu diria que são tudo problemas. Agora, o que me parece é que neste momento há uma grande vontade de quem está na equipa, e isso gostaria de sublinhar, de fazer coisas. E há uma grande motivação das poucas pessoas que estão na equipa. Nós neste momento somos 19 ou 20, 24 entraram hoje, ontem 4, portanto estão muito motivadas a trabalhar, e isso dá-nos já algum gozo de trabalho, e por isso é que, respondendo à sua pergunta, não estou claramente arrependido de ter vindo para o MENAC. Pelo contrário, eu acho que é um desafio importante e é um desafio que vale a pena, sobretudo porque é preciso de uma vez por todas levar a sério a prevenção da corrupção. E falava há pouco de uma das recomendações, a primeira que saiu, relativamente à compensação das pessoas que foram lesadas por causa dos efeitos dos incêndios do verão. Tem ideia do impacto que isso teve e da resposta que isso teve ou não, se de facto essa recomendação, como referiu, foi tomada quase 15 dias depois de iniciarmos funções, ainda nem estávamos muito bem dentro do nosso core, mas foi importante. Porquê? Porque nós entendemos que no passado tinha havido problemas graves com a questão da remuneração ou dos subsídios que eram dados aos problemas dos incêndios de 2017, a experiência de Pedrógão e outras situações. E era preciso que isto não voltasse a acontecer. Ou seja, que situações como tragédias como foram os incêndios de 2025, e não só tragédias como os incêndios, outras, pode haver situações agora de cheias, alterações climáticas, etc. É preciso responder financeiramente às pessoas que são afetadas sobre isso, mas tem que haver regras. E tem que haver regras que impeçam exatamente o desvio destas situações. E esse foi o objetivo desta recomendação. Nós vamos fazer a avaliação da recomendação neste primeiro semestre de 2025. Portanto, a recomendação tem 5 meses, portanto ainda há pagamentos que estão a ser feitos. Aliás, ainda há cerca de um mês houve uma alteração legislativa que veio aumentar o valor dos subsídios dados a algumas entidades, nomeadamente explorações agrícolas que foram afetadas pelos incêndios. Portanto, o processo ainda está a decorrer, nós não temos ainda a capacidade de verificar o que é que aconteceu. Agora, o que já sabemos neste momento é que, pelo menos, as entidades que tramitaram estes processos ficaram alerta sobre um problema, ou seja, ficaram a saber que havia alguém que estava em cima da situação e que estava a controlar a situação. Para nós isso foi o mais importante. Se nós chegarmos ao fim desta, eu diria, campanha e não ocorrer nenhum problema, eu julgo que é o resultado positivo dessa recomendação. O Governo está, nesta altura, a desenvolver algumas alterações ao Tribunal de Contas, ou vai apresentar algumas alterações. Já houve alguns comentários relativamente ao visto prévio, o fim desse visto prévio para a maioria de contratos até do Estado. Como é que vê, já esteve no Tribunal de Contas, conhece bem essa dinâmica e a importância também desse trabalho. Como é que vê esta possibilidade e se esta alteração, esta nova lei orgânica do Tribunal que aí vem, pode trazer algum risco?
Olha, eu também referi muito bem, não conheço a lei, que ainda não existe, apenas conheço as ideias que foram expostas publicamente sobre essa matéria. E uma das ideias que foi exposta publicamente sobre a matéria parece-me que não é totalmente correta. Ou seja, a de que o visto prévio é um entrave à administração pública e aos grandes contratos. E isso, para quem esteve no Tribunal de Contas durante 14 anos, posso dizer que não é verdade. O Tribunal de Contas não entrava, nomeadamente na fiscalização prévia, não entrava o andamento dos contratos, desde que eles sejam programados e feitos atempadamente. Portanto, esse argumento parece-me que não é um argumento correto. O que me parece importante na fiscalização prévia, ainda que possa ser modificada, e julgo que aí todos estão de acordo, é que a fiscalização prévia é eu diria, um elemento fundamental na prevenção dos ilícitos, e não apenas da corrupção, na prevenção das irregularidades financeiras. Repare que, se não me engano, não tenho agora aqui os números, também não é da minha competência, mas, se não me engano, só cerca de 0,8% dos processos que iam à fiscalização prévia eram recusados, portanto só 99, tal por cento dos processos eram fiscalizados e seguiam por si. E o que é que acontece na maior parte desses processos? Isso é que é preciso dizer e muitas vezes não se diz. O Tribunal dava recomendações e obrigava as instituições a alterarem procedimentos e corrigia procedimentos. E isso era uma grande vantagem para a administração pública. A administração pública muitas vezes sentia-se muito confortável, para não dizer quase sempre, com a intervenção prévia do Tribunal de Contas, porque iria exatamente dizer: atenção, isto não está bem, corrijam isto, porque senão nós não... Quem é que se sentia desconfortável? Era o poder político? Eu acho que quem se sentia desconfortável, sobretudo, era quem provavelmente não gostava muito que isto fosse feito. Agora, eu presumo que a fiscalização... Está-me a dizer que a administração pública se sentia desconfortável. Sentia-se, isso não tenho dúvidas então quem nenhumas. É que se sentia desconfortável? Ouça, nós tivemos, durante vários anos, alguns acórdãos de recusa de visto prévio que não foram bem entendidos por algumas entidades que foram sujeitas a essa recusa, porque entendiam que isso estava a ultrapassar os poderes do Tribunal de Contas, no sentido de ser uma espécie de ir contra a separação de poderes, que estava aí para além daquilo que o Tribunal de Contas podia fazer. Isso não é verdade. O Tribunal de Contas apenas fazia fiscalização de acordo com a legalidade. Isso tem que o fazer, porque faz aqui e faz em qualquer parte do mundo. Pode fazê-lo a posteriori, é evidente que pode. Eu ia perguntar-lhe isso. É evidente o que pode, visto prévio não é uma regra na Europa, pois não? O visto prévio não é uma regra geral na Europa. Existem alguns países que têm, outros não têm. Mas, atenção, esses países que não têm fiscalização prévia têm fiscalização sucessiva e concomitante muito mais assertiva do que o Tribunal de Contas tem em Portugal. Os próprios regimes de controlo interno desses países são muito mais efetivos do que os nossos. E por isso nós não podemos dizer, porque aquele país não tem, então não vamos ter nós. Não é bem assim. Se nós tivermos um sistema de controlo interno eficaz, correto, absolutamente blindado, como existe em outros países, por exemplo, em Inglaterra, provavelmente não é preciso fiscalização prévia nenhuma. Mas o problema é que o nosso sistema não é diferente. E, portanto, é preciso fazer... As comparações têm que ser feitas de acordo com as realidades. E essa não é propriamente a mesma realidade entre os países, a maior parte dos países da Europa e os nossos. Agora, o que lhe posso dizer é que, se efetivamente a fiscalização prévia podia ser reduzida, e não vejo eu pessoalmente não vejo nenhum problema em que, em alguns contratos, isso acabe. Agora, em contratos financeiros de elevado montante, eu julgo que é importantíssimo haver uma fiscalização preventiva em relação à execução desses contratos para evitar problemas concretos. Mas a fiscalização prévia já só aplicável aos contratos de elevado montante. Não, é neste momento aplicável aos contratos superiores a 750 mil euros, que não é assim um valor tão elevado como tal. Estava a falar em valores de contratos superiores a alguns milhões de euros ou qualquer coisa do género. E fará sempre mais sentido antes do que depois, para não se correr atrás depois do prejuízo. Aquilo que acabou de referir, julgo que é aquilo que todos nós pensamos. Muitas vezes vamos correr atrás do prejuízo. E isso aconteceu muito frequentemente, ou com alguma frequência, em contratos que foram objeto de fiscalização prévia. Para além de outras situações, e essas sim que têm a ver com o MENAC, de identificação na fiscalização prévia de patologias que deram origem a processos criminais. Se forem verificar alguns contratos que foram recusados
em termos de fiscalização prévia, nos anos 2014, 2015, 2016, 2017 mesmo, e vão verificar que alguns desses contratos deram origem a processos criminais no âmbito da corrupção. E porquê? Porque se identificou ilegalidades graves, que naturalmente o Tribunal de Contas não tem competências para a investigação criminal, remetia para a Polícia Judiciária ou para o Ministério Público, e que depois deram origem a processos de crime. Está a falar do TGV? Não estou a falar do TGV, estou a falar em concreto de, por exemplo, processos que tinham a ver com situações que ocorreram em 2014 e em 2015 envolvendo vários conjuntos de operações financeiras que envolviam várias autarquias do Norte e do Centro que tinham a ver com situações de centros culturais e coisas do género que depois deram origem a processos criminais que hoje em dia já foram julgados. As PPPs. Exatamente, as parcerias público-privadas que envolviam autarquias. Isso começou tudo no Tribunal de Contas, em recusas de visto no Tribunal de Contas. Que análise é que faz do pacote das 32 medidas apresentado pelo Governo em 2024 em matéria de combate à corrupção? Um ano antes, num artigo que escreveu em 2023 para a revista Julgar, dava conta do fosso existente entre o que é prescrito e depois o que é concretizado. Esse artigo é interessante, ainda bem que eu vai buscar, porque é exatamente o problema que nós temos muitas vezes no país, que é termos leis, enfim, que são muito boas, mas que depois na sua execuabilidade acabam por falhar. Eu, na altura, dava o exemplo da lei da transparência, se bem que se viu isso, se leu o artigo, da lei de financiamento dos partidos políticos, da lei que criou as duas instituições e que, efetivamente, permitem a essas duas entidades fiscalizar, por um lado, as contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e, por outro lado, fiscalizar os rendimentos dos titulares de cargos públicos. Se reparou, essas duas leis são de 2015, mais coisa, menos coisa, e só no ano passado, por exemplo, é que a entidade de transparência passou a ter uma plataforma que pudesse controlar isso. Ou seja, andámos quase 10 anos sem efetivar essa parte da transparência, que é importantíssima. No caso da entidade de financiamento dos partidos políticos e das contas públicas, ainda hoje os relatórios dessas entidades são flagrantemente, eu diria, complicados quando se vão analisar, porque se vê que a entidade não tem meios para fazer aquilo que deve fazer, que está na lei. Agora, provavelmente vai ter, porque há um aumento do orçamento para essa entidade, mas até agora isso não foi possível. Portanto, quando eu me referia a essa falta de execuibilidade das coisas, era nesse sentido. Nós temos leis, mas depois ficamos, como diria o Alexandre O'Neill, com a maçaneta da porta na mão. Ou seja, não chegamos a concretizar. Eu gostaria muito que o MENAC não fosse por esse caminho e por isso é que, efetivamente, temos uma lei que tem muitas competências, o MENAC tem muitas competências do ponto de vista quer da prevenção, quer do planeamento, quer da informação, quer da própria fiscalização, mas também precisa de meios, atenção, e porque nós estamos a trabalhar, mas precisamos de ter capacidade para concluir aquilo que estamos a fazer. E é isso que eu chamo a atenção de que vamos fazê-lo até ao limite, mas não vamos deixar, eu pelo menos queria ver e tenho quase a certeza que não queria chegar a essa conclusão daqui a 4 anos. A que conclusão? Que não tive meios para fazer aquilo que a lei estabelece que o MENAC seja feito. E neste momento também não posso ter isso, estamos a fazê-lo, estamos a construir o MENAC, como eu referi inicialmente, estamos a 4 meses dos 44 meses que temos de mandato, então levamos só ainda 4 e, portanto, temos ainda muito tempo para fazer e estamos a fazê-lo. E acha que considera necessário aumentar as penas ou alterar leis em matéria de combate à corrupção? Olha, vou ser muito direto, acho que não. Mais objetivo do que isto não podia ser. Eu acho que aumentar penas é uma situação que, em regra, se vem sempre discutindo nesta matéria, ou vem para a praça pública quando há matérias sobre essas que vêm à discussão, nomeadamente do ponto de vista até político e partidário. O que é preciso é que as penas sejam aplicadas e efetivadas num tempo congruo.
Ou seja, as penas que nós temos são absolutamente suficientes para dissuadir quem comete crimes de corrupção. O que é preciso é que elas sejam, nos casos em que tenham que ser aplicadas, que sejam aplicadas, executadas e cumpridas no tempo congruo, o mais rapidamente possível ao momento em que o crime aconteça. E porquê que não são? Por várias razões. Primeiro, porque o problema da investigação dos crimes de corrupção é sempre, em regra, nos grandes crimes, é complexo. E não vale a pena dizer o contrário. Nós não podemos investigar crimes de corrupção que envolvam operações bancárias ou entidades como o BES num ano. Uma investigação destas tem que demorar muito tempo. Tem que demorar, não vale a pena, é o que é. O que já não podia demorar menos tempo era o julgamento. E, nesse sentido, acho que faz sentido, no futuro, pensar em dar um salto qualitativo e dar um salto no sentido de, por exemplo, ir para soluções de acordos de sentença após as acusações, no sentido de, através de um acordo entre o Tribunal, o Ministério Público e os arguidos, se eliminarem partes do julgamento, ou seja, de se chegar a uma conclusão, como já foi possível no passado, ainda que sem lei, de haver um acordo entre o Tribunal e as várias entidades que envolvem os sujeitos processuais, no sentido de não se prolongarem durante muito tempo julgamentos desta natureza. Está a falar da justiça premial. Da justiça premial. Neste sentido, justiça premial, não é dar um prémio. Quer dizer, os senhores cometeram este crime, há aqui indícios e provas sobre esta matéria, fortíssimas. Se concordarem a estas penas eram aplicadas, por exemplo, 10 anos de prisão, nós aplicamos 7 e acabamos já aqui o julgamento. Ou aplicamos 5. Mas é na prática essa discordância que se vai vendo nos casos mediáticos e até mesmo a Operação Marquês, que levam às tais diligências que são classificadas como dilatórias, até muitas vezes acontecerem as prescrições. Sim, e considera que isso seria uma solução aceitável para ambas as partes? Eu acho que é uma solução aceitável a ambas as partes que acontece noutros países e que já se verificou que é fundamental para credibilizar o próprio sistema de justiça. Repare que os julgamentos que demoram anos e anos descredibilizam, obviamente, o sistema de justiça. E não por via das pessoas que lá estão, que estão a fazer o seu melhor e que têm um trabalho insano para fazer. Agora, é um trabalho que demora meses, às vezes anos e anos, que depois termina com uma sentença que demora imenso tempo a fazer, sobre a qual há 1 ou 2 ou 3 recursos, e quando se chega ao fim, as pessoas ou já morreram, ou vão cumprir uma pena de prisão quando têm 60 ou 70 anos, ou 80 anos. Já não faz sentido. E, portanto, o que faz sentido é arranjarmos mecanismos para, nestes grandes processos, eu estou a falar nestes grandes processos, no fundo, encurtarmos o prazo necessário para que haja uma estabilidade no ponto de vista daquilo que as penas têm que ser, ou seja, equilibradas, obviamente, mas permitindo que as pessoas que cometem esses crimes, e não estou a falar das pessoas que dizem eu sou inocente, se eu sou inocente, ponto final parágrafo, eu tenho o direito de defender a minha inocência até ao trânsito ter julgado as decisões. Mas a questão não é essa, a questão é que muitas vezes os processos de investigação que terminam em acusações têm a prova toda material. Sim, mas precisam de durar 10 anos, um processo de investigação. O processo de investigação, estou a falar de investigação criminal, de alguns destes casos, são processos longos. Outros não, podem ser mais rápidos, como é óbvio. Mas isso tem a ver com as estratégias de investigação de quem as faz. Podem ser fatiados, podem ser, enfim, separados. Mas o Ministério Público não devia ter prazos perentórios. Ouça, o Ministério Público tem essa discussão dos prazos perentórios para o Ministério Público, eu diria que é um chavão. É um chavão porquê? Porque se eu só tenho o conhecimento de que há uma burla, por exemplo, num determinado banco, hoje, e vou fazer a investigação, e vai-me demorar meses, às vezes anos para investigar, então eu não posso ter um prazo de 6 meses para fazer este inquérito, como é óbvio. Não posso, é impossível. Então não consigo fazer. E, portanto, há determinado tipo de crimes que não podem ter... Não faz sentido falarmos em prazos perentórios nesta matéria. Não faz sentido. Isso é tapar os olhos com a peneira. Ou então fazemos o que fazem os outros países.
Por exemplo, quando se vai buscar os sistemas anglo-saxónicos, para dar esse exemplo, esquece que muitas dessas investigações são feitas pela polícia, pelos órgãos de polícia criminal, antes de irem para o Ministério Público, ou seja, às escondidas, entre aspas, completamente secretos, em que o processo já está todo a ser investigado. E, portanto, vamos ser muito transparentes e vamos ser muito claros e utilizar os sistemas de acordo com os nossos próprios países. Não podemos comparar as coisas. Agora, se devem ser mais curtos, provavelmente em alguns casos têm que ser mais curtos, não faz sentido andarmos durante anos e anos com escutas telefónicas sobre algumas pessoas, claro que não. Mas isso, há mecanismos de controle e têm que funcionar sobre esta matéria. Já aproximarmos então do final da nossa entrevista, o MENAC prevê divulgações públicas do resultado dos trabalhos, ou seja, de todo este, e o que é que quer instituir, ou seja, que transparência também é que o MENAC quer dar? Olha, essa é uma pergunta essencial e, mais uma vez, como a sua primeira pergunta, parece-me importantíssima, porque nós queremos, exatamente, prestar contas naturalmente ao fim do ano, através do relatório anual e do relatório anticorrupção que vamos fazer, mas também prestar contas daquilo que fazemos com alguma frequência. E isso tem a ver com a transmissão de dados que efetivamente têm que ser dados, têm que ser colocados quer no nosso site, quer até provavelmente em outras formas de comunicação que estamos agora a estudar, no sentido de saber se será através de conferências de imprensa, se é através de divulgação de resultados no site, à medida que vão ser feitos. O que me parece é que é importante sublinhar isto. Na prevenção da corrupção é importantíssima a divulgação daquilo que se faz. Nós não fazemos nada secreto, pelo contrário, tudo o que fazemos deve ser público. Mas, ao contrário de outras áreas, em que outro dia alguém dizia que a prevenção criminal ou os atos de prevenção não fazem manchetes. É verdade. Se na investigação criminal eu for fazer uma busca a um banco ou um escritório, ou seja, o que for, nesse dia tenho uma manchete num determinado jornal ou numa comunicação social e fica-se a saber que há uma busca a alguém ou uma detenção a uma pessoa. Aqui na prevenção não há. Agora, o que nós queremos mostrar é que isto é importantíssimo. Quando nós vamos fazer ações de formação às escolas, quando vamos fazer ações de formação nas universidades, quando vamos criar e divulgar ações de formação ou de fiscalização sobre os planos de prevenção da corrupção às autarquias, isto não é para dizer que as autarquias são corruptas, é ao contrário, é para mostrar que estas autarquias estão a funcionar e têm mecanismos de controle efetivos. E isto é importante para, no fundo, criar uma sólida matéria sobre a prevenção. Assim como, eu esqueci-me há pouco de dizer isso, do ponto de vista privado. Repare que uma das competências maiores que o MENAC tem é com as entidades privadas. Nós, o RGPC tem neste momento temos cerca de 14 mil entidades que são sujeitas ao RGPC. Dessas 14 mil, 12 mil são entidades privadas, com mais de 50 trabalhadores. Para nós isto é importantíssimo, termos o mercado privado com uma capacidade de compliance efetiva e eficaz. Temos feito já com algumas grandes empresas primeiras reuniões e, enfim, é importante saber que estas grandes empresas têm todos os sistemas de compliance muito bem estruturados e é preciso alargar estes sistemas de compliance a todas as empresas com mais de 50 trabalhadores. Não é fácil, claro que não, mas é importantíssimo para estas empresas saberem que estão num mercado concorrencial, transparente e que têm e que os seus clientes podem confiar nelas. Isto é importantíssimo. Agora, isto muitas vezes, como eu disse há pouco, não dá manchetes. E nós temos que divulgar isso. E por isso é que, respondendo à sua pergunta, nós vamos, a partir deste ano, e não o fizemos até agora porque não foi possível, como é óbvio, mas vamos ter mecanismos de divulgação daquilo que fazemos com muita frequência. Para terminar, eu gostava de saber se a agência mantém a intenção de contratar um tipo de automóvel que a lei reserva para ministros e porquê? Essa pergunta, eu diria que, com todo respeito, é uma pergunta que não tem sentido nenhum. Nós nunca contratualizamos nenhuma situação
de veículos. Nós, neste momento, temos um único veículo que foi-nos disponibilizado por uma entidade pública nos termos, porque não tínhamos qualquer possibilidade de contratualizar, e quando fizermos o contrato, e vamos fazê-lo certamente este ano já, porque provavelmente precisamos de uma outra viatura, porque só temos uma para tanta gente e precisamos de outra, será aquela que a lei nos permitir que seja feita. Mas está a dizer que não tentaram contratar um veículo da Estou-lhe a dizer que categoria. houve um procedimento que foi iniciado na anterior direção, que depois foi seguido e que depois acabou por morrer na praia, digamos assim, mas não teve nada a ver com questões do ministro. Eu acho essa pergunta, enfim, nem percebi muito bem o que é que estava aí em causa. O que está em causa é uma tabela que existe na lei e que diz que os secretários de Estado têm direito a determinado tipo de veículo de serviço, os ministros têm direito a outro tipo de veículo de serviço e que o Presidente da República tem direito a outro tipo de veículo de serviço. É nesse sentido. Sim, eu neste momento não tenho nenhum veículo de serviço, e os veículos que tiver de serviço serão aqueles que a lei nos permite ter. Se é um serviço de veículos, ou se é um veículo igual ao do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Tribunal de Contas, ou seja, do que for, enfim, confesso que não foi nem sequer é da minha competência. O que lhe posso dizer é o seguinte: nós nessa matéria cumprimos escrupulosamente a lei. O MENAC, como sabe, é uma entidade pública que tem autonomia e está exatamente ao mesmo nível das entidades que acabou de referir, e, portanto, não há nada nessa matéria, como noutras, que seja, enfim, eu diria, ilegal, ou seja o que for. Mas, enfim, como digo, neste momento, essa não é uma questão que me preocupa, porque eu tenho mais onde utilizar os fundos que temos para ter, porque precisamos de contratar pessoas. É isso, sim, preocupa-nos muito. Muito obrigada. Entrevistamos José Moraes Lopes, presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção. O Hora da Verdade regressa na próxima semana com um novo convidado.